E esse aqui é um vídeo sobre todos os itens que eu utilizo na corrida. Bom dia, gente, bem-vindos a mais um vlog aqui no canal. Eu já estou com a minha roupa pra ir pra academia. E lembram que eu comprei os produtos da Skin pra passar no rosto? Ó. Agora eu tô usando esse daqui na parte da manhã, já lavei o rosto. E eu gosto de hidratar a pele, mesmo que eu tô indo só pra academia, alguma coisa assim, eu gosto de manter a pele bem hidratada. E só pra vocês verem o tanto que a minha pele já deu até uma uniformizada na cor. Apesar que o outro produto que eu tava passando também era muito bom, da Neostrata. Mas eu tô gostando bastante desse produto aqui, ó. É esse aqui na parte do dia. E esse daqui na parte da noite. Hoje eu tenho treino de musculação e também tenho treino de corrida. Só que como o meu personal hoje é às 7h30, eu vou fazer primeiro o treino de musculação. Não sei se eu vou fazer o treino de corrida logo após ou se eu vou fazer à tarde. Outra coisa também que eu não sei se eu vou fazer na esteira ou se eu vou fazer na rua. São 700 metros de treino de tiro. 700 metros não, 5 de 700. Então assim, é muita coisa. Eu tava falando com o Thiago, inclusive, que eu não sei se eu consigo manter o ritmo tanto tempo assim. Talvez a esteira seja até melhor pra eu não variar muito no ritmo. Tem gente que fica incomodado quando às vezes eu posto um vídeo no Instagram, tipo de vlog, rotina, e eu me arrumo pra correr. Eu sempre faço o mesmo ritual de maquiagem, de hidratar a pele, etc e tal. E tem gente que fica incomodada, e a maioria das pessoas que ficam incomodadas são homens. Mas, gente, é o nosso momento ali, sabe? É um momento que a gente vai fazer o que a gente mais gosta. Por que não estar preparado, bonito até mesmo para um treino? A gente não precisa de ir o pó da bagaceira, sair de casa, tipo, de qualquer jeito para fazer um treino. A gente pode se arrumar. E todos os produtos que eu uso, eles têm filtro solar e são feitos para esportistas. Então, por isso que a gente, né, passa um blushzinho, passa um batonzinho. Meninas, me contem aí nos comentários se vocês também tem esse costume de se arrumar pra ir pra academia. Ah, tá querendo se exibir. Não, gente, a gente quer se sentir bem com a gente mesmo, entendeu? E aí eu queria saber de vocês, meninas, se vocês também têm todos esses cuidados, essa preparação pra poder fazer atividade física ou vai de qualquer jeito. Se a pessoa vai de qualquer jeito, a gente não tem problema. Mas quem quer arrumar, deixa a pessoa arrumar, né não? Eu tenho um monte de exame de sangue pra fazer. Tipo, eu tenho que ir no laboratório pra ficar mais ou menos umas 2 horas, que um dos exames eu tenho que ficar em repouso pra depois colher o sangue. E eu tô enrolando com esses exames já tem um tempão. Esses exames vão ser pra detectar, tipo, alguma falta de vitamina, alguma falta de nutriente que o meu corpo tá precisando. Só que dá muito trabalho fazer esses exames e eu fico enrolando. E preciso de marcar. Esse vídeo é um diário pra eu lembrar de marcar esses exames.
Bom, pessoal, eu queria mostrar pra vocês todos os itens que eu uso pra correr, seja prova, seja treino. E aí eu trouxe esses itens pra vocês e vou mostrar um por um. Assim, são itens que não são obrigatórios pra você correr, obviamente. Porém, como eu sei que tem muita gente que tem dúvida no que a gente usa no dia a dia, o que é ideal, o que não é ideal, então eu vou mostrar pra vocês todos esses itens. Primeiro, os tops de corrida. Eu geralmente uso top de compressão, que é um tecido muito mais reforçado que os tecidos normais que você usa, por exemplo, para malhar. Existem vários modelos de tops de compressão, várias marcas. Eu uso os modelos da Alten, que são modelos feitos para corredoras. Esse modelo azul aqui, por exemplo, ele é dupla face, olha só. Não é dupla face, né? Praticamente 2 tops em um. Então, ele tem um reforço bem firme. Na parte de baixo, geralmente esse elástico aqui, o reforço ainda é maior. Então, você sente mais segurança na sua corrida. Tem esse outro modelo aqui também, que é um modelinho mais básico. Mesmo sendo um modelo mais básico, ele também tem uma compressão muito boa. E tem esse outro modelo aqui também que eu gosto bastante, que ele tem um conforto aqui nos ombros, porque ele tem tipo uma espuma. Tem regulagem atrás, ó, com colchete, que você pode regular, ajustar a forma que você quiser. E ele é reforçado do mesmo jeito, tá? Todos os tecidos da Alten você pode bater, que são tecidos que não vão estragar. Você pode escolher qualquer top de compressão, mas que seja realmente compressão. E por que eu uso top de compressão? Eu tenho sensibilidade nos seios quando eu vou correr, para não ficar balançando, apesar de não ter muitos seios. Para não ficar balançando, eu prefiro estar confortável nesse aspecto, então eu gosto muito de usar um top de compressão. Inclusive, quem quiser dar uma olhada nos tops da Alten, eu recomendo, vou deixar o meu cupom de desconto e o link na descrição desse vídeo. Falando em top de compressão, é claro que nós temos também os shorts de compressão. Eu também uso os shorts da Alten, são shorts que, gente, eu não dispenso isso na corrida, principalmente nas provas. Por quê? Porque eles têm bolso lateral. Esse bolso lateral aqui, inclusive no último vídeo que eu fiz, eu mostrei que eu levei um tripé dentro do bolso durante 11 quilômetros que não me incomodou nada. Então eu consigo levar chave, celular, todos nesses bolsos de compressão. Os shorts de compressão, tanto homem quanto mulher conseguem usar, porque são shorts que vão firmar bem aí na corrida e você consegue levar várias coisas no bolso. A Alten não tem shorts masculinos, mas existem outras marcas de short masculino. Então, assim, se você quer encontrar, pode, por exemplo, entrar na Centauro, que eu também tenho um cupom de 10% lá, e adquirir de alguma outra marca, tipo Fila, Mizuno, que eles também têm esse tipo de tecnologia nos shorts de compressão. Mas o short de compressão, além de tudo, ele é muito firme, principalmente na cintura, que eu gosto bastante. O tecido é bem confortável, firma bem na hora de você correr, não fica transparente. Lembrando que isso daqui é um short para correr, tá? Porque muita gente tenta usar na academia. Eu mesmo não me sinto confortável de usar um short de compressão na academia. Eu acho que a compressão é demais. Então eu prefiro usar uns shorts normais do dia a dia. Mas para você usar para corrida, gente, é maravilhoso. Inclusive os da Alten, eles têm bolsinhos internos. Ó, esse aqui é o COS. Tem um bolsinho interno aqui onde eu consigo, sei lá, até levar uma chave, um gel de carboidrato. Esse daqui é uma bermuda, então ele é um pouco maior, tá? Nas pernas. Esse daqui é outro estilo de bermuda da Alten, que é a bermuda da linha Grit, que tem essa tala aqui na parte de baixo, ó, que é mais reforçado. Também é o mesmo tecido, mesma compressão, muito bom. E esse daqui, que é os que eu gosto bastante, são os mais curtinhos. Esses daqui é da linha Sprint, tem bolso lateral dos dois lados, é firme do mesmo jeito. Ah, e um detalhe importante, se você tem problema com atrito nas pernas, short de compressão é muito bom para isso, porque ele não fica subindo. Mesmo esse daqui, que é menor, ele não fica subindo durante a corrida. E se você tem problemas de ter a perna muito grossa e talvez o short curto pode ser que ele suba, tem as bermudas que são maiores, com certeza elas não vão subir durante a corrida. E lembrando que tanto o short quanto o top de compressão da Alten, eu tenho um cupom de desconto e vou deixar tudo na descrição do vídeo. Outra coisa que eu também não dispenso para correr é um bom protetor solar. Eu trouxe aqui o de corpo que eu estou usando e os de rosto que eu estou usando. O que eu mais gosto de usar desses protetores é o embastão da Pink Chicks. Esse embastão, ele tem cor, então ele dá um acabamento legal. Ele não escorre nos olhos, é um protetor feito para esportistas da Pink Chicks. A Pink Chicks é uma marca feita para esportistas. Então, se você usa ele até mesmo para nadar, ele não sai na água, tá? Então, é um protetor que eu gosto muito, tem um custo-benefício bacana. E o que eu mais me chama a atenção é a questão da cobertura dele, que deixa a pele bem hidratada e bem bonita. Esse protetor não me deu problema com espinhas, não senti que a pele ficou
pregando, pegajosa, só que ele tem cor. Então tudo que você encosta, tipo roupa, viseira, que você passa aqui e aí põe a viseira, tudo fica com a cor do protetor, tá? Esses dois aqui, tanto da Epsol quanto da Neostrata, são dois protetores solar que eu gosto bastante de usar para correr nos treinos. Então eu gosto de usar um líquido antes de usar o de bastão, porque às vezes você não espalha tão bem o de bastão, então o líquido você consegue espalhar melhor. Eu gosto de usar esse primeiro, depois esse, para poder fazer as provas e corridas. Para corpo eu não dispenso protetor solar também, apesar de ter muita marca de top, de short. Se eu não tivesse passando protetor ia ser pior ainda. E eu tô usando esse daqui da Epsol, fator 30, que é de spray. Por que eu tô usando de spray? Porque eu tô preferindo, ao invés de usar os cremes que estão me deixando muito branca, eu acabo ficando toda branca. Aí a roupa que eu tô usando pra correr acaba ficando branca. Então esse daqui não tem cor, acaba espalhando melhor também, passando nas costas. Então eu prefiro, enfim, gente, eu prefiro o de spray. Eles são um pouco mais caros e não rendem tanto quanto o de creme, mas eu prefiro, tá? Próximo item que eu não dispenso é esse daqui, ó, relógio de corrida. Eu sempre tô usando um relógio de corrida, seja o da Amazfit, seja o da Polar. Inclusive, eu tô tentando trocar o da Polar, pegando um outro modelo da Polar. Esse aqui é o GTS 4, que eu, inclusive, fiz no meu último treino, que tá aqui no vlog. É um da Amazfit que eu gosto bastante também. Ele é bem completo, ele é um dos valores mais acima, assim, da linha da Amazfit. Mas é um relógio que eu gosto bastante. Parece um pouco com o Apple Watch, mas não é. E eu não dispenso relógio tanto nos meus treinos quanto nas provas. Por quê? Porque eu gosto de monitorar minha frequência cardíaca, as minhas passadas, o meu pace durante a corrida, a minha velocidade, os intervalos que eu tô fazendo, a distância que eu tô correndo. Então ele consegue monitorar tudo isso, por isso que eu não dispenso o relógio. É obrigatório ter relógio? Não, mas é um item legal de se ter na corrida. E se você não pode ter um relógio, existem os aplicativos de corrida que também são substituídos, tá? Outro item que eu não dispenso nas provas é o gel de carboidrato. Esses aqui são os géis da Dobro e tem gel de tudo quanto é tipo, com cafeína, sem cafeína. E para que serve o gel de carboidrato? Ele é uma fonte de energia rápida para o seu corpo, para você continuar mantendo ali o seu rendimento durante a corrida ou antes da corrida. Em provas curtas, eu gosto de tomar um gel de carboidrato antes de correr, tipo 5 km eu quero fazer muito forte. Vou tomar um gel de carboidrato para me dar energia 30 minutos antes de correr. É uma prova muito longa, então eu vou tomar aí um antes de correr e um durante a prova, dependendo da quilometragem, até 2 durante a prova. Acredito que na maratona eu vou tomar até mais do que isso. O gel, ele é um tipo de suplemento que facilita você estar utilizando durante uma prova, né? Que você não vai precisar de parar para mastigar, você não vai precisar de desembalar, tipo, descascar alguma coisa, enfim. Você só vai abrir aqui e tomar o gel. É muito prático, pra mim é muito prático. É claro que tem gente que fala assim, ai, mas eu uso rapadura, eu uso paçoquinha. Enfim, gente, pra mim é mais fácil tomar do que ficar mastigando enquanto eu corro, né? Porque mastigar você vai fazer o movimento ali da boca. Enfim, pra mim, tomar o gel é muito melhor. Tem cupom de desconto na Dobro pra todos os suplementos, pro gel de carboidrato, e eu vou deixar na descrição desse vídeo. Um outro detalhe do gel é que ele é fácil de levar. Ih, começaram a fazer um barulho aqui que não tava. Ai, que ódio! Outra coisa do gel de carboidrato é que ele é fácil e leve de levar. Então, dá pra levar dentro do bolso? Dá pra levar. Dá pra levar dentro do top? Dá pra levar. E sabe aquele bolsinho interno que eu mostrei pra vocês da Alten? Ele também é fácil de colocar ali dentro. Então, assim, é prático. Prático, energia rápida, fácil absorção, gel de carboidrato. Tem um item que é um pouquinho polêmico, mas eu tô gostando muito de usar. E por que polêmico? Porque assim, ele é dispensável, sabe? Mas eu tô gostando muito de usar e eu percebo que quando eu não uso faz diferença, que é o óculos de corrida. E a diferença que faz é porque o meu astigmatismo parece que ele resolveu dar uma piorada. Então dependendo da luz do sol, eu fico... Sabe aquela sensação, tipo, não tô enxergando nada? Então, o óculos de sol, esse aqui, gente, não é um óculos comum, tá? É um óculos de corrida e a diferença é no peso do óculos. Você consegue correr vários quilômetros com esse óculos sem ele tombar pra frente, sem ficar caindo aqui nessa parte do nariz e não ficar pesando o seu rosto. Tem alguns com lente espelhada, tem os sem lente espelhada. Eu, particularmente, gosto muito de lente espelhada. Eu acho que fica mais... uau, na corrida, né? Parece que você tem cara de profissional, não parece?
Esse daqui que eu uso, ele tem muita cara de profissional. Olha a caixinha dele, Iron Man. Tá vendo? É muita cara de profissional. E ele é espelhado, então ele encaixa bem no seu rosto. Ele não tem armação, tá vendo? Aqui. Ele não tem. Então, ele é mais leve ainda do que esse óculos. Enfim, gente, óculos de corrida ajuda muito para quem tem problema de astigmatismo, que não consegue enxergar muito tempo aí no sol. Eles têm uma lente que não fica muito escura quando você está correndo, então facilita muito aí para você se movimentar. Esses que eu utilizo são da IOP, tem cupom de desconto em todo o site também. E dá pra você levar no bolso. Caso você não queira ficar com óculos durante a corrida, você coloca na cabeça que você consegue correr facilmente, olha. Tá vendo que ele não tá caindo? Porque ele é feito justamente pra corrida, tá? Mas em compensação, nem todo mundo tem condição de ter um óculos. Não é todo dia que você vai querer usar o óculos. Por exemplo, tá um tempo muito nublado aqui. O tempo nublado, eu não uso óculos, porque eu acho que fica um pouco mais escurecido a minha visão. Então eu opto por quê? Viseira. Além de tapar um pouco a testa do suor, né? Eu tenho testa grande. Ó, eu tenho testa grande, confesso pra vocês. A viseira é uma forma de eu tapar esse pedaço da minha testa que eu não quero mostrar. E também de escorrer o suor, entendeu? Tem gente que tem problema com o suor escorrendo no rosto. A viseira ajuda, porque ela é mais, né? Tem um paninho aqui atrás. Essa viseira da Alten, ela tem regulagem aqui, ó. Olha só, ela tem uma regulagem aqui. Se você tem um cabeçalho, vai ser ótimo, porque ele consegue aumentar o formato da sua cabeça. É uma viseira que não pesa a cabeça, tá? E antes de usar o óculos, eu sempre usei muita viseira. Em todas as corridas, gente, eu não consigo ou não usar, ou é o óculos ou é a viseira, ou os dois. Eu preciso estar usando um dos dois ou os dois, é isso. A viseira eu gosto bastante, ela dá um ar de corredor, sabe? Tipo, aquele ali é corredor? Enfim, uso na praia, uso no dia a dia, porque eu prefiro viseira do que boné, porque não tampa a parte da cabeça, então o seu cabelo consegue respirar durante a corrida. Essa daqui é uma outra que eu queria mostrar pra vocês, a Track Field. Eu ainda nem usei, porque ela tá limpinha, ó. Se ela tivesse sido usada, ela estaria com a mancha de protetor solar aqui, mas não tá. Essa daqui é uma da Track Field, parecida com uma outra que eu tenho, que você sempre pergunta. Ela também tem... Essa aba dela é flexível e ela é transparente, tá vendo? Eu não tenho cupom na Track Field, tá, gente? Mas estou querendo mostrar pra vocês porque eu achei essa viseira muito bonita, até hoje eu não usei ela. E ela é rosa, não, transparente, tá vendo? Ó. Esse daqui eu precisava de espaço, é um dos itens essenciais do que é tênis de corrida. E aí eu trouxe aqui alguns modelos pra mostrar pra vocês como eu costumo dividir os meus tênis pra fazer provas e fazer treinos, tá bom? Esse aqui, por exemplo, esse aqui é o Deviate Nitro da Puma. Esse aqui é o Racer Carbon 2 da Fila. Esse daqui é o V-Trainer da New Balance, V3, acho que é V3 ou V2 Trainer da New Balance, não lembro agora, me fugiu a cabeça. Todos eles têm placa de carbono, são tênis que eu costumo utilizar para treinos de velocidade, onde eu vou fazer um esforço maior na velocidade, no pace, e para provas que eu quero bater meu tempo, ou para qualquer prova, na verdade. Eu gosto de geralmente fazer um tempo mais forte. Então, a tecnologia da placa de carbono, ela te dá propulsão, né? Eu já falei isso várias vezes aqui em vídeos e nos vídeos sobre tênis, que a tecnologia da placa de carbono é feita para que você tenha propulsão na hora de você dar as passadas, fazendo com que você faça uma performance melhor na sua prova ou no seu treino. Não é um tênis que vai te fazer correr rápido, tá? Só para avisar, não é um tênis que vai te fazer correr rápido, mas ele te ajuda um pouco aí para você performar melhor nas suas corridas. Já os outros tênis, esse aqui é o Ultra Boost Light, esse aqui é o V13, o novo V13 da New Balance. E tem esse daqui que eu trouxe também, que é o Adizero SL. Todos esses tênis aqui são tênis de amortecimento. São tênis que eu utilizo mais para fazer treinos no dia a dia, que eu não vou variar muito no ritmo. Por exemplo, vou fazer um treino de rodagem. Aí eu uso um tênis de amortecimento, que geralmente são mais macios, mais confortáveis. Ele costuma abraçar mais o seu pé. É um tênis mais pesado, porém é um tênis que você visa mais o conforto. Então aí eu uso esses tênis para poder fazer os treinos do dia a dia, para passear, para ir na academia, enfim, é um tênis que você vai ter mais conforto. E aí eu gosto de utilizar eles nesses treinos que eu não vou fazer muito esforço, ou então, por exemplo, eu vou fazer uma prova de 10 km, é uma prova que eu não vou performar, não tô buscando tempo, eu vou ali para correr de boa. Posso usar tranquilamente também, tá?
é o famoso pau para toda obra, que é um tênis que, se você não tem nenhum tênis, é o tênis que você deveria comprar. Porque com ele você consegue fazer vários treinos, todos os treinos, passear, caminhar, enfim. É um tênis que você vai poder usar no dia a dia, diferente de um tênis com placa de carbono, que já é um tênis mais focado nos treinos de velocidade, nas provas de performance. Gente, é óbvio que você não precisa de ter todos esses itens para correr. Quando eu comecei, eu não tinha nada disso, não tinha viseira, enfim, não tinha nada disso. Era uma legging e uma blusa larga com um tênis que nem era de corrida. Mas com o tempo a gente vai adquirindo esses itens, a gente vai melhorando aí nossa corrida, vai se apaixonando mais pelo esporte e vai comprando esses acessórios, esses itens aos poucos, tá? Então assim, eu não tenho isso, não tem problema, corra com o que você tem. Né? É aquele negócio, eu tenho um tênis e um sonho, então corra com o que você tem, aos poucos você vai ver que você vai conseguindo adquirir essas coisas que são até mesmo um pouco mais caro para algumas pessoas, e assim, não deixe de correr se você não tem algum desses itens. É muito bom a gente conseguir poder investir em algo que a gente realmente goste, então assim, é tudo no seu tempo, aos poucos você vai adquirindo aquilo que você quer, aquilo que você gosta. Pesquise sempre antes de comprar se é ideal para você, de preferência vai à loja, experimenta, porque são coisas que é um investimento, são coisas que não são baratas e muitas vezes acaba comprando aquilo que nem vai ser bom para você. Então tenha calma, tenha paciência. Se vocês tiverem alguma dúvida em relação a algum item, algum produto e eu puder ajudar, manda aqui nos comentários que eu respondo todos esses comentários para vocês. Estou amando receber esses comentários de vocês. Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Espero que todos os vídeos aqui no canal estejam contribuindo de alguma forma para você, te incentivando a correr. Quem sabe aí a gente não lança um desafio. E se você gostou desse vídeo, já deixa aqui o seu like, que isso me ajuda muito. Um beijo e até a próxima.